Olá galera, beleza? Você que está agora aqui comigo nessa aula de matemática Educa PE, sou eu, tio Valtinho, aqui na área com você. Já te convido para você acessar nossas redes sociais e YouTube, né? Facebook, vai lá e te inscreve, deixa o sininho ativado para você receber a nossa notificação. E você, estudante da segunda série do ensino médio que chegou de paraquedas nessa aula, tenha certeza, temos um complemento anterior a essa aula 38, que é exatamente a aula 37. Você já sabe como funciona. Toda semana, 2 aulas para vocês. Uma aula introdução e na outra aula o complemento ou resolução de exercícios. E hoje, a aula 38 será exatamente uma aula para complementar com resolução de exercícios o nosso tema de hoje, tá certo? Tu já sabe, Educa PE, para você aí, ó, destaque na TV, destaque na tua telinha do teu celular, do teu computador, do teu tablet e acompanha tudo aqui das nossas aulas, porque todos nós estamos à disposição do teu conhecimento, tá bom? Do teu projeto de vida. Galera, tela geral eu peço agora para vocês acompanharem direitinho comigo, que você já está vendo aí o tema, distância entre 2 pontos. Um tema muito, mas muito fácil, porém, precisamos ter atenção para não vacilarmos na resolução de questões, tá bom? Eu já peço para você também acompanhar lá no YouTube, lá no canal do Professor Walter Pessoa, vai lá dessa moralzinha, Professor Walter Pessoa, coloca no YouTube, vai aparecer lá a nossa brincadeira através de paródias, músicas, diversão, conteúdo, e você vai se divertir muito, vai rir bastante, tá bom? Então o que acontece? Vamos para a nossa aula, tema de hoje, distância entre 2 pontos. Olha só, galera, na aula anterior, nós vimos que se eu tenho 2 pontos colocados aí na mesma horizontal, como estão aí os pontos A e B, calcular a distância entre eles é uma coisa muito simples. Eu posso estar medindo ou contando aqui os espaços da malha quadriculada apresentada na figura. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de medida nessa distância entre o ponto A e o ponto B. Tu percebeu como é fácil? É só você verificar a variação no eixo X. Olha, eu tenho aqui o 9, 9 menos 3, eu tenho 6. Então, essa variação aqui é exatamente igual à distância entre os pontos A e B. Beleza? A gente viu isso na aula de ontem. Se eu tenho 2 pontos colocados aí na mesma vertical, como estão os pontos A e B aí na tua telinha, basta a gente perceber que esse deslocamento no eixo Y vai trazer para a gente a distância exata entre os 2 pontos A e B. E aqui basta a gente contar a malha quadriculada, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 distâncias. Então, 8 medidas. Então, a distância entre o ponto A ao ponto B vai ser equivalente a 8 unidades de medida. Coisa que você poderia fazer aqui, ó, 10 tirando 2 unidades. Então, se eu tenho 10 e eu vou diminuir 2 unidades, eu encontro nessa variação 8 unidades de medida na distância, tá bom? Tranquilo? Agora, quando eu tenho 2 pontos colocados de forma oblíqua ou inclinada no plano cartesiano, isso vai trazer para a gente um pouco mais de dificuldade. Porém, a gente vai perceber que é possível colocar aqui a projeção do ponto A, 3, 2, tá vendo? Coordenadas 3, 2. O ponto B, 9, 10, tá certo? E aqui eu percebo facilmente que vai aparecer ou vai surgir um triângulo retângulo, galera. Olha o triângulo retângulo na área aí. Então eu tenho aqui na nossa horizontal uma variação no eixo X, que a gente já viu que mede 6 unidades, uma variação no eixo Y, tá certo? E esse triângulo formado é um triângulo retângulo. Tu percebeu? E daí eu posso com certeza verificar que a partir da variação de x e de y, aplicando o teorema de Pitágoras, eu encontro a equação para calcular a distância entre 2 pontos quaisquer. Beleza? Tudo isso visto com detalhe na aula 37. Você que tem dificuldade, vai primeiro na aula 37 e depois volta para a aula 18, porque hoje o que nós vamos fazer é, a partir dessa equação que está em destaque amarelo para a gente, vamos resolver problemas. Olha só, galera, vamos calcular a distância entre os pontos
A e B? Eu tenho que, primeiro, calcular aqui a variação no eixo X. Olha só, eu tenho no eixo X o ponto B medindo coordenada 6 e o ponto A tem o valor de X 2. Então, essa variação entre 6 e 2 é só você fazer 6 menos 2, ó. 6 menos 2, x de B menos x de A. Já encontrei aqui a medida de 4 unidades, tá certo? Então eu vou calcular agora a variação no eixo Y. Olha que legal. Eu faço 10, que é o Y do ponto B, menos 7, que é o Y do ponto A. E a gente já viu isso aqui em detalhe na aula de ontem, galera. Por isso que eu estou colocando para você agora essa variação. 10 menos 7 de forma direta, tá bom? Olha, 10 menos 7, eu já sei que a medida da variação y é 3. E para a gente calcular a distância entre o ponto A e B, observe que eu tenho que fazer assim, ó. A variação de x elevado ao quadrado mais a variação do eixo y elevado ao quadrado, tá bom? Então, tu já viu aqui, ó, variação em x, 4. Eu tenho, ó, distância entre AB, distância entre AB dada por 4 ao quadrado, distância ou variação no eixo y, que é a distância aqui, ó, a medida de 3 ao quadrado. Olha que legal. Tu sabe quanto é 4 ao quadrado? Muito bem, 16. E o 3 ao quadrado? Muito bem, 9. Então, distância entre A e o ponto B vai ser raiz quadrada de 16 mais 9, galera. Isso aqui a gente tem como resultado raiz quadrada número 25. Então, essa distância, como é um valor positivo, distância é uma unidade de medida que indica o afastamento entre dois pontos, sempre vai ser positivo. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 25, trazendo para a gente o resultado de 5 unidades de medida, tá bom? Então, eu sei que raiz quadrada número 25 pode apresentar um valor positivo ou negativo, mas como é distância, a gente vai considerar sempre o valor positivo, tá bom? Facinho, facinho. Olha só, continuando na tela geral, eu tenho o probleminha número 2. Esse probleminha também é muito fácil, mas eu chamo a atenção que agora a gente vai aprofundar mais com outro tema que vocês adoram. Eu tenho certeza disso. Então eu vou trazer a leitura da questão para a gente. Vou começar a responder aqui essa questão e você vai perceber que vai chegar num tema que você adora já há muito tempo. 2 pontos A e B distam 13 centímetros. Sabe-se que as coordenadas cartesianas do ponto A é 5, 2 e o ponto B possui abscissa 10. Qual medida da ordenada do ponto B? Galera, você sabe o que quer dizer abscissa? Muito bem, é o valor do x do ponto B. É a coordenada x, tá certo? Daquele ponto. Ordenada, muito bem, é o y do ponto B, que você, a partir de agora, se não sabia, ficou sabendo. A questão diz que a distância entre o ponto A e B é 13 centímetros. Olha, quando o texto traz para a gente 2 pontos A e B distam 13 centímetros, essa palavra aqui está indicando que a distância entre A e B é exatamente igual a 13 centímetros, tá certo? E a gente sabe, galera, que a distância é assim, ó. Distância AB é igual a raiz quadrada, vou tentar colocar bem bonitinho aqui, ó. Vê só, x de B menos x de A, que é aquela variação, né, no eixo x ao quadrado, mais, olha, YB menos YA. Percebeu? E aqui, galera, eu vou colocar só o ponto A para você perceber, ó, 5, 2. E o ponto B, galera, eu vou colocar para você aqui, ó, o x dele vale 10 e o y eu não sei, eu vou chamar de y mesmo, tá certo? Então, observe que para fazer a variação no eixo x, ó, eu tenho 10 menos 5, correto? Então, a distância entre A e B vai ser raiz quadrada, olha que legal, 10 menos 5 ao quadrado. E agora eu tenho YB. YB está aqui, é o nosso Y para facilitar a nossa vida. Menos o 2, tá certo? Y menos 2, só que elevado ao quadrado, tá certo? Então, aí eu tenho que resolver o que está na nossa tela. A distância entre AB
a questão está dizendo que é igual a 13. Já vou substituir aqui, ó. 13 igual a raiz quadrada de 10 menos 5, a gente sabe, é 5 que está elevado ao quadrado. Mas, gente, isso aqui é um produto notável, tu percebeu? Eu posso desenvolver agora, ou eu posso resolver daqui a pouquinho. Vamos deixar para daqui a pouquinho? Pode ser. Então eu tenho assim, ó, y menos 2 elevado ao quadrado. Vai facilitar muito a tua vida se você manter isso aí, tá? Ô Walter, o que acontece? Eu posso desenvolver já esse produto notável porque eu sou raiz, eu gosto de fazer conta. Pode. Na aula de ontem eu resolvi também essa questão e eu fiz o caminho mais longo para você. Agora eu vou fazer um caminho mais reduzido para você perceber como você pode se comportar diante dessa questão. Se você tiver na dúvida, vai lá assistir a aula 37. Eu resolvi a questão 1 e a 2, além de ver toda a teoria com bem detalhe, tá certo? Então, o que eu estou te dizendo agora é que eu vou seguir um outro caminho mais rápido para você fazer essa conta sem precisar de muitos detalhes. Vai para a tela geral, produção. Então, aqui eu tenho o seguinte, galera, vê só. Eu tenho assim, 13 é igual a raiz quadrada do número 25 mais y menos 2 ao quadrado, beleza? Olha só, galera, eu vou elevar agora os dois membros ao quadrado para eliminar esse radical aqui, ó. Quando eu elevo os dois membros ao quadrado, o resultado da equação não se altera e eu posso cancelar a raiz quadrada do segundo termo. Tu percebeu? Então fica assim, ó. 13 ao quadrado é igual a 25 mais, olha só, y menos 2 ao quadrado. Olha que legal. Tá vendo que a coisa tá ficando mais simples agora pra gente? 13 ao quadrado, tu vai encontrar 169 igual a 25 mais y menos 2 ao quadrado. Galerinha, pega esse 25 aqui, ó, coloca lá junto do 169. Fica assim, ó, 169 menos 25 igual a y menos 2 elevado ao quadrado. Tu percebeu? 169 menos 25 dá quanto, galera? 169 menos 25 dá quanto? Muito bem, 144. É igual a y menos 2 ao quadrado. Pronto. Para não ficar muito misturada a tela, eu vou mudar de tela agora e você me ajuda dizendo daí da tua casa qual é o valor que nós encontramos aí. Muito bem, ó. Y menos 2 ao quadrado igual a 144, beleza? Então fica assim, ó. Y menos 2 ao quadrado igual a 144. Galera, tu percebe que eu posso agora colocar a raiz quadrada nos dois membros da equação? Eita, ficou feio aqui. Deixa eu organizar para ficar bem bonitinho para você. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Raiz quadrada de 144 dá 12. E aqui essa potência vai encontrar um valor que a gente pode cancelar com a raiz. Ou seja, quando eu faço isso, galera, eu tenho assim, ó. Y menos 2 igual a mais ou menos 12, correto? Porque raiz quadrada de 144 vai dar mais ou menos 12. Daí, galera, eu tenho duas soluções. A primeira é y menos 2 igual a menos 12. E a segunda será y menos 2 igual a mais 12. E você pega esse menos 2 aqui, ó, joga lá para... Opa, ficou feio. Vamos corrigir para ficar bonitinho aqui. O menos 2 vai para o segundo membro positivo. E a gente tem assim, ó, y é igual a menos 12 mais 2. Já sei. Y é igual a menos 10. É o primeiro valor para o nosso ponto Y, que é a coordenada do ponto B. A ordenada do ponto B. Mas eu tenho outra possibilidade, ó. Menos 2 está aqui, vai para lá positivo. E eu tenho assim, ó, Y igual a 12 mais 2. Opa! Y, então, seria igual a 14, beleza? Então, observe o nosso ponto A da questão. Vamos voltar lá na telinha para a gente ver. 5, 2, olha, 5, 2. E o nosso ponto B da questão é exatamente igual a 5, a 10, que é o valor de x. E eu tenho aqui, ó, 10 é o valor de x. E eu tenho agora duas possibilidades. Se eu colocar aqui o menos 10, a distância entre a B vai ser exatamente igual a 13. Mas eu tenho a segunda possibilidade. O ponto B pode ser 10 e a coordenada Y também pode ser igual a 14, tá bom? Então eu vou desafiar você agora. Corta para mim, produção. Monta um plano cartesiano
com variação no eixo X, todas bem igualzinho na régua, tá certo? Centímetro por centímetro. Variação no eixo Y bem ajustadinho. E marca esses 3 pontos que nós encontramos aí. O ponto A, o ponto B1 e o ponto B2. E percebe o que vai acontecer. Fica aí o desafio para você. Faz o desenho, manda para mim, @prof.walterpessoa, que a gente vai interagindo lá pelo Instagram, beleza? Tamo junto? Resposta então, y vale ou menos 10, ou então 14, os dois valores são válidos, beleza? Tudo tranquilo? E no início da questão diz assim, você pode encontrar aqui um tema que você vai adorar, é que se você tivesse tomado o caminho que nós tomamos na aula de ontem, pegando aqui essa parte do problema e desenvolvido o produto notável, você iria encontrar uma equação de segundo grau. E eu tenho certeza que você ama equação de segundo grau, não é verdade? A fórmula de Bhaskara, calcular o delta, enfim, você vai também ter essa possibilidade. E você sabe que quando a gente tem uma equação de segundo grau, eu tenho duas possibilidades de raízes, x1, x2. Podem ser diferentes, ou podem ser iguais, ou não ter x nenhum. Nesse caso, a nossa resposta remetia à variável y, e eu teria o primeiro y valendo, como nós encontramos, o menos 10 e o segundo y valendo 14, beleza? Vamos para a próxima questão? Massa, show de bola. Tela geral e eu tenho a questão que traz a seguinte informação. Duas cidades estão diametralmente opostas em uma região circular. Sabe-se que uma delas possui coordenada cartesiana medida em quilômetros, dada por 70, 40, enquanto que a outra cidade está localizada na coordenada cartesiana 10, 40. A pergunta é, qual a área dessa região circular? Conta para mim, produção. Tu entendeu o texto? O texto fala que existem duas cidades, A e B. Elas estão diametralmente opostas numa área circular, ou seja, existe um círculo, a região interna de uma circunferência, e de um lado na circunferência eu tenho a cidade A, do outro lado a cidade B. As duas coordenadas estão aí apresentadas para vocês, tá certo? Então, se eu encontrar a medida do diâmetro, que é a distância entre A e B, eu vou consequentemente saber a medida do raio, que é metade dessa distância. Tu percebeu? Então, vê, tem lá a circunferência, a região interna é o círculo, de um lado eu tenho a cidade A, do outro lado do diâmetro a cidade B. Se eu calcular essa distância, eu encontrei a medida do diâmetro. Depois disso, o que eu faço? Divido esse diâmetro por 2 e encontrei o raio. Ô Walter, por que esse raio é importante? Me diga, pelo amor de Deus. Esse raio é importante porque, na tela geral, eu tenho que a área do círculo, que é o que a questão pede, ó, a área da região circular, é dada por π vezes raio ao quadrado. Tu lembra disso aqui? Então, se eu encontrar esse bendito raio, elevo essa medida ao quadrado, multiplicarei por π, e você sabe que π pode ser uma boa comparação, o número 3.14, tá certo? Que é um número infinito, vou colocar aqui, ó. E a gente vai fazer essa multiplicação do raio ao quadrado por 3.14 e encontramos essa área circular. Beleza? Tu me ajuda agora? Então, essa questão eu vou deixar para você fazer. Você faz assim, ó. Distância entre A e B, olha, distância entre cidade A e cidade B vai ser dada pela variação de x, olha só, ao quadrado, mais variação de y ao quadrado. Percebeu? Walter, diz aí para mim qual é a coordenada da cidade A. Vamos voltar lá no texto, ó. Vou considerar aqui o 70, 40 como cidade A. 70, 40, beleza? E a cidade B, Walter, diz para mim qual é a coordenada? A cidade B, eu vou colocar isso aqui, ó. 10, 40, muito bem. 10, 40. Agora eu já tenho os números que eu preciso para calcular a distância entre A e B. E você que vai fazer essa conta, tá certo? De volta, vai só montar para você aqui, ó. Variação em Y, olha que legal. 10 menos 70, ou 70 menos 10, tanto faz.
Se você considerar aqui 70 menos 10, galera, preste atenção que quando eu fizer a variação no eixo Y, eu tenho que começar também aqui, ó, 40, opa, ficou feio, 40 menos 40, tá certo? Olha, se eu começar do lado do ponto A para o ponto B, eu posso fazer assim, ó, 70 menos 10, o que dá 70 menos 10 dá 60, não é isso? Mas, olha agora, eu vou fazer 40 menos 40, 40 menos 40, que tá ao quadrado. Pronto, vou deixar prontinho para você aqui e você faz o restante, tá certo? Distância de AB é igual a raiz quadrada de... Aqui eu tenho 60 ao quadrado, mais, olha, 40 menos 40, 0 ao quadrado. Opa, distância AB ficou muito fácil, ó. É 60 ao quadrado. Pronto, galera, tu faz agora, tá? Já sabe, né? Quando eu cancelo potência com o radical, eu encontrei a distância entre AB, que eu não vou te dizer quanto que é. Não vou te dizer quanto que é. Mas aí você sabe que essa distância é o diâmetro. Diâmetro, tá certo? Porque a cidade está numa região circular. Então a distância entre AB está no diâmetro de uma circunferência, ó. Ponto A e o ponto B diametralmente oposto, tá certo? Então, vê, para calcular o raio é metade do diâmetro. Se o diâmetro é 60, então o raio vale quanto? Diz aí para mim, o raio vale quanto? 30. E você diz assim, ô Walter, sacanagem? Walter, que sacanagem essa? Tu dissesse que não ia resolver, que a gente que ia resolver? Pronto, eu encontrei o raio da questão e o resto você faz. Está resolvido não? Não, ó, porque a questão pede qual é a área circular. Se o raio é 30, você faz o restante aplicando na área do círculo, beleza? Tamo junto? Bora para a próxima questão? É isso aí, galera. Próxima questão. Quanto tempo eu tenho, produção? Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, essa próxima questão, eu vou trazer para você esse probleminha 5 especial. Tenho aqui 2 minutinhos e esse probleminha 5 especial eu criei com muita vontade que você fizesse ele comigo, tá? Olha o que acontece, olha o texto. Durante uma partida de futebol, um jogador faz um lançamento rente ao gramado, deslocando a bola da posição A, que está com coordenadas 8, 3, até a posição B, que está com coordenada 14, 9. A bola é alcançada pelo atacante que finaliza e marca um gol para a sua equipe. Sabendo que a bola percorreu sua trajetória em linha reta, qual a distância percorrida por ela durante o lançamento? Olha que legal, galera. Eu tenho aqui o ponto A, representando a posição que está a bola. Eu tenho o ponto B, que é a posição onde o atacante fez o arremate aqui para fazer o gol. E eu quero saber exatamente a distância entre os pontos A e B. Será que você consegue fazer? Será que você consegue utilizar o conhecimento da aula de hoje e trazer para a gente a resposta? Variação de x ao quadrado mais variação em y ao quadrado. Soma os dois resultados, tira a raiz quadrada e encontra o valor dessa distância. Beleza? De cabeça, diz para mim qual é a variação no eixo x que eu tenho. Fica fácil, ó. 14 menos 8, o que dá 6. Fui direto, ó. Qual é a variação no eixo y que eu tenho? Fica fácil, ó. 9 menos 3. Então, se eu tenho 9 menos 3, 6. Que legal! Agora é só aplicar isso aqui em nossa equação famosa. Distância entre o ponto AB é raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado, e quando você resolver isso aí, tu encontra a tua resposta, beleza? Corta para mim, produção, responde essa questão, printa a tela, manda para mim, @prof.walterpessoa, e a gente dá o gabarito para você, beleza? Tamo junto, printa, manda para o teu professor também, catuca ele lá, mostra para ele que você está estudando pela Educa PE, e a gente tá junto nessa trajetória. Um abraço para você e até mais.